Eu nunca imaginei que meu trabalho poderia me afetar tanto. Sempre fui prático, cético. A morte é apenas uma fase inevitável e alguém precisa cuidar dos corpos antes do sepultamento. Era assim que eu via a tanatopraxia. Um trabalho técnico, quase mecânico. Até aquela noite. O plantão estava tranquilo. Apenas mais um corpo para preparar. Um homem de meia idade, vítima de um infarto. Chegou ao necrotério por volta das 9 da noite. E eu já estava acostumado com o protocolo. Conferi os documentos, anotei as informações e comecei o processo. Desviei o olhar por um momento para pegar os instrumentos na bancada. Quando voltei, tive a sensação incômoda de que algo estava diferente. O corpo parecia deslocado. Talvez fosse apenas minha cabeça pregando peças. Respirei fundo e segui com o trabalho. O ambiente estava silencioso, como sempre. Apenas o som do meu jaleco roçando contra o avental de plástico e o gotejar do soro fisiológico. Mas conforme avançava no procedimento, uma inquietação crescia dentro de mim. O rosto do homem parecia manter uma expressão estranha, algo que eu não conseguia descrever direito. Olhei para o relógio. Quase 11 da noite. Decidi me apressar. Fiz a incisão para a drenagem dos fluidos e preparei os produtos químicos. Foi nesse momento que percebi algo que me fez parar. Os dedos da mão direita do cadáver estavam levemente curvados, como se tivessem mudado de posição desde a última vez que olhei. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu sabia que era impossível. Já havia manuseado aquele corpo várias vezes, ajustado seus braços, suas mãos. Mesmo assim, não consegui evitar o impulso de conferir a filmagem da câmera de segurança. Caminhei até o monitor no canto da sala, rebobinei a gravação e apertei o play. E foi aí que meu sangue gelou. Na filmagem, o corpo permanecia imóvel no início. Mas então, aos poucos, os dedos começaram a se mexer. Primeiro um leve tremor, depois um movimento mais perceptível, como se tentasse segurar alguma coisa. Desliguei a tela imediatamente. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que cadáveres podem ter espasmos post-mortem, mas aquilo não parecia apenas um reflexo involuntário. E então, como se a própria sala quisesse confirmar meu medo, uma sensação pesada preencheu o ambiente. O ar ficou denso, sufocante, e foi quando ouvi um som, não de fora, não do corredor, mas dentro da sala. Algo estava errado, muito errado. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda demais a trazer mais histórias aterrorizantes para vocês. Voltei minha atenção para o corpo, forçando minha mente a encontrar uma explicação lógica. Meu olhar foi direto para a mão. Dessa vez, não havia dúvida. Os dedos estavam ainda mais fechados. A luz piscou por um breve segundo, e quando voltou ao normal, percebi algo que me fez recuar instintivamente. O rosto do cadáver, que antes parecia sereno, agora tinha uma leve contração nos lábios, como se tentasse sorrir. Meu corpo ficou paralisado, a respiração presa no peito, como se qualquer movimento pudesse despertar algo que eu não queria ver acontecer. Mas eu sabia que precisava agir. Fosse um truque da luz, um reflexo involuntário ou apenas cansaço me fazendo ver coisas, eu tinha que terminar o trabalho. Engoli seco e me aproximei do corpo novamente. A pele estava fria, sem qualquer sinal de vida. Toquei a mandíbula, tentando reposicionar o rosto do cadáver. A tensão nos músculos era mínima, como esperado em alguém morto há horas. Mas então, enquanto ajustava a cabeça, vi algo que me fez gelar por dentro. Havia uma marca roxa em volta do pescoço. Não estava ali antes. Eu tinha certeza absoluta disso. A pele era pálida, sem sinais de trauma quando comecei o procedimento. Mas agora parecia uma marca de pressão, como se algo tivesse sido apertado ali. Dei um passo para trás. Meu estômago revirou. Comecei a revisar mentalmente cada etapa. O corpo foi removido do hospital e encaminhado diretamente para mim. Nenhum indício de estrangulamento no laudo.
Nenhum relato de violência. Mas aquela marca, a sensação de que algo estava muito errado, se intensificou. O silêncio absoluto do necrotério parecia ter ganhado peso. Um tipo de opressão invisível que fazia cada segundo parecer mais longo. Respirei fundo. Precisava manter a calma. Olhei para o relógio. 23h48. Falta pouco para o turno acabar. Só mais um pouco. Peguei o bisturi e continuei a preparação. Mas quando fiz o primeiro corte, senti algo úmido tocar meu braço. Era sangue. Não era normal. O corpo já estava drenado há um bom tempo e mesmo que houvesse algum resquício nos vasos, não deveria escorrer assim, fresco, quente. Me afastei bruscamente. O sangue pingou no chão, formando pequenas poças escarlates contra o piso branco. Meu coração batia forte. E então veio o som. Um ruído baixo, quase imperceptível, mas que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Um estalo, como um osso se ajustando. Olhei para o cadáver. Os dedos estavam mais fechados. As articulações pareciam mais rígidas. Era como se ele estivesse segurando algo. Ou pior, como se estivesse se preparando para segurar. A essa altura, minha mente já lutava entre a razão e o pavor crescente. Nada daquilo fazia sentido. Nada daquilo deveria estar acontecendo. De repente, senti um frio estranho subir pela nuca. O tipo de sensação que seu corpo reconhece antes mesmo da sua mente processar o perigo. Eu não estava sozinho naquela sala. Meu instinto me dizia para sair dali, mas minha razão insistia que eu estava cansado, que a tensão do trabalho estava mexendo comigo. E ainda assim, meu corpo se recusava a se mover. O silêncio na sala era absoluto. Apenas minha respiração, pesada e irregular, quebrava a quietude. Meu olhar continuava preso ao cadáver, aos dedos enrijecidos que agora pareciam segurar alguma coisa invisível. Mas o que realmente me incomodava era aquela marca arroxeada no pescoço. Com as mãos trêmulas, peguei o prontuário novamente, passei os olhos pelos detalhes, causa da morte. Infarto, nada sobre sinais de violência, nada sobre asfixia, mas eu não podia ignorar o que estava diante de mim. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Com cuidado, forcei os dedos do cadáver para abrir sua mão. A rigidez cadavérica já devia estar bem avançada, mas, estranhamente, os dedos cederam com facilidade. E foi aí que vi as marcas, pequenos arranhões na palma. Como se ele tivesse tentado segurar algo ou se defender. Meu coração martelava no peito. Isso não fazia sentido. Se ele morreu de infarto, por que teria marcas nas mãos e aquela mancha no pescoço? Eu precisava ter certeza de que não estava delirando. Larguei o prontuário e fui até a câmera de segurança. Rebobinei as imagens até o momento em que iniciei o procedimento. O vídeo mostrava exatamente o que eu lembrava. Eu trabalhando, preparando os instrumentos, movimentando o corpo. Mas então, num instante específico, vi algo que fez meu estômago se revirar. Enquanto eu me afastava por um momento para pegar um material na bancada, o braço do cadáver mexeu. Não foi um espasmo, não foi um reflexo, foi um movimento sutil, mas claro, como se tentasse puxar algo. Meu sangue gelou. Parei o vídeo ali, congelei a imagem, me aproximei da tela e foi então que percebi outro detalhe aterrorizante. O rosto dele não era o mesmo do início do procedimento. Na filmagem, a expressão estava diferente. Os lábios estavam um pouco mais repuxados, quase num esboço de algo. Não era um sorriso. Não era um movimento normal de relaxamento muscular post-mortem. Era outra coisa. Algo impossível de descrever, mas profundamente errado. A sala parecia menor, o ar mais denso. O único som era o do meu coração batendo forte nos ouvidos. Respirei fundo, tentando me convencer de que era exaustão, paranoia, mas lá no fundo eu sabia que algo estava acontecendo, algo que eu não podia explicar. E então um barulho atrás de mim fez meu sangue congelar, um estalo seco. Virei-me lentamente. O cadáver ainda estava na mesa,
Mas agora, seus dedos estavam completamente fechados, como se segurassem algo com força. O pavor subiu pela minha espinha como um choque frio. O cadáver estava exatamente onde eu o deixei, mas algo parecia errado. Os dedos, antes apenas levemente dobrados, agora estavam completamente fechados. Era como se segurasse algo invisível com força. Engoli em seco. Minha mente buscava explicações racionais. Rigidez cadavérica, espasmos musculares tardios. Talvez, mas meu instinto dizia outra coisa. Me aproximei devagar, mantendo o olhar fixo na mão cerrada. Estendi minha própria mão para tentar abri-la. Minhas luvas rangiam contra a pele endurecida e precisei forçar um pouco mais. Quando os dedos começaram a se abrir, senti algo frio e pequeno roçar a ponta dos meus dedos. Eu congelei. No escuro da palma da mão, um objeto metálico brilhou sob a luz fluorescente. Peguei com cuidado. Minha respiração ficou presa na garganta. Era um botão comum, preto, de camisa social. Mas ele não estava ali antes. Eu tinha certeza absoluta. Minhas mãos começaram a tremer. Meu olhar se voltou imediatamente para o corpo. Ele estava vestindo uma bata hospitalar, sem botões. Não fazia sentido. Olhei em volta. O necrotério estava vazio como sempre. Silêncio absoluto. Mas meu coração martelava no peito. Esse botão veio de algum lugar, e a única resposta possível me arrepiou até os ossos. Ele segurava isso antes de morrer. Senti um peso invisível no ambiente. O ar parecia mais denso, carregado. Tudo dentro de mim gritava para sair daquela sala, mas minha mente se recusava a aceitar o medo irracional. Tentei me acalmar. Eu sou profissional. Estou lidando com um cadáver, não com algo sobrenatural. Mas então, um som sutil cortou o silêncio. Um estalo seco. O mesmo barulho de antes. Virei-me num reflexo, o coração disparado. O cadáver continuava imóvel, mas algo mudou. A marca roxa no pescoço estava mais escura, mais nítida. E o pior, a boca, que antes estava levemente entreaberta, agora parecia fechada com força, como se tentasse esconder alguma coisa. Meu peito subia e descia em respirações curtas e entrecortadas. O ar parecia mais pesado, carregado por uma tensão invisível. Aproximei-me lentamente do cadáver, analisando cada detalhe. A marca arroxeada no pescoço, a rigidez da boca fechada e o botão preto ainda na palma da minha mão. Não fazia sentido. Com um gesto automático, toquei os lábios do cadáver com as pontas dos dedos enluvadas. Eram firmes como esperado, mas havia algo estranho. Um leve inchaço ao redor, como se houvesse algo dentro. Minha cabeça gritava para parar, para simplesmente terminar o procedimento e sair daquela sala, mas a necessidade de entender era maior. Peguei um pequeno afastador metálico e deslizei com cuidado entre os lábios. A pressão era maior do que o normal, como se a boca estivesse cerrada por vontade própria. Forcei um pouco mais. O barulho seco do estalo da mandíbula ecoou no silêncio. Meu estômago revirou no instante seguinte. Um segundo botão preto caiu da boca do cadáver e rolou pela mesa de metal, parando perto do meu cotovelo. Eu recuei instintivamente, o coração disparado. 2 botões, um na mão, outro na boca. Meu cérebro tentava processar aquilo de forma lógica. Alguma pista, algum vestígio de como ele morreu de verdade. Mas antes que eu pudesse concluir qualquer coisa, um som me fez congelar. Não veio da sala, não veio do corredor, veio do próprio corpo. Um estalo seco, pequeno mas audível, o som de um osso se movendo. Olhei para o rosto dele novamente. Os lábios, que antes eu havia separado, estavam começando a se unir outra vez, lentamente, como se a pele estivesse se ajustando sozinha. Meus músculos ficaram rígidos, o pavor tomou conta de mim. E então, o silêncio foi quebrado por algo que fez meu sangue gelar de verdade. O som de algo pequeno caindo no chão atrás de mim. Outro botão. Mas eu não toquei em mais nada.
Meu corpo ficou paralisado, cada nervo meu gritando para eu não olhar, mas eu olhei. E lá, no chão frio do necrotério, um terceiro botão preto descansava, como se tivesse acabado de ser cuspido do nada. Minha garganta secou instantaneamente. O terceiro botão jazia no chão, imóvel, mas o peso daquela pequena peça metálica parecia esmagar o ar ao meu redor. Eu não conseguia, não queria entender de onde ele havia vindo. Meu instinto me mandava sair daquela sala imediatamente, mas minha razão insistia que eu precisava terminar o trabalho. Então engoli em seco, respirei fundo e me forcei a continuar. Peguei um algodão embebido em solução antisséptica e voltei meu olhar para o cadáver. Os lábios estavam fechados novamente, como se eu nunca os tivesse aberto. Mas eu sabia que tinha. Eu vi o botão cair da boca. Com as mãos trêmulas, toquei sua mandíbula mais uma vez, testando a rigidez. Era firme, como esperado em um corpo já em estágio de enrijecimento cadavérico. Isso me deu um pouco de alívio. Talvez eu estivesse apenas exausto, talvez tivesse visto algo errado, ou talvez eu quisesse desesperadamente acreditar nisso. Continuei o procedimento, tentando ignorar o incômodo crescente no fundo da minha mente. Precisava preparar o corpo para a conservação antes da liberação para o velório. Fiz uma incisão no abdômen, segui o protocolo com precisão. Tudo estava indo bem, até que algo completamente inesperado aconteceu. Assim que introduzi a cânula para a drenagem dos fluidos, senti uma resistência incomum. Era como se algo estivesse obstruindo o fluxo. Isso não era normal. Fiz um ajuste no equipamento, tentando resolver o problema. A pressão aumentou levemente e, então, de repente, algo foi expelido do corpo com força. Um quarto botão preto, coberto de fluidos, caiu sobre a bandeja de aço inoxidável. Meu coração pareceu parar por um segundo. Isso não fazia sentido. Eu estava drenando os líquidos internos do corpo. Não havia motivo algum para que um objeto sólido estivesse ali dentro. Parei tudo. O necrotério parecia mais frio agora, como se uma corrente de ar gelado tivesse passado por mim. Me afastei alguns passos e olhei novamente para o cadáver. Pela primeira vez, desde que comecei, senti algo que eu evitava admitir. Eu não estava sozinho naquela sala. O silêncio era denso, mas de repente ele foi quebrado pelo som mais sutil e aterrorizante que eu poderia ouvir naquele momento. Um leve estalo. Dessa vez, vindo dos dedos do cadáver. Minha pele se arrepiou da cabeça aos pés. Olhei para sua mão e lentamente vi os dedos começarem a se mover. Meus músculos ficaram rígidos, o ar parecia pesado, denso, como se algo invisível estivesse me comprimindo. Os dedos do cadáver se mexeram novamente, um movimento mínimo, quase imperceptível. Mas eu vi. Minhas pernas queriam correr, mas meu corpo não respondia. Tudo que consegui fazer foi recuar lentamente, mantendo os olhos fixos na mão inerte. O metal frio da bancada pressionou minhas costas. Eu não tinha para onde fugir. A sala do necrotério estava silenciosa, exceto pelo som do meu próprio coração martelando no peito. Tentei respirar fundo, mas meus pulmões pareciam incapazes de puxar ar suficiente. E então, o que aconteceu a seguir me quebrou por dentro. Os dedos se fecharam lentamente, como se pegassem algo, mas não havia nada ali. Eu soltei um gemido involuntário, um som sufocado pelo terror. Cada célula do meu corpo gritava para sair dali, mas eu ainda tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um espasmo cadavérico. Talvez, antes que pudesse terminar meu pensamento, os lábios do cadáver se entreabriram sozinhos. A mesma boca que eu havia encontrado cerrada, que eu precisei forçar para abrir, agora estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Foi o suficiente para me fazer desmoronar. Minhas mãos perderam a força, derrubei os instrumentos no chão e corri para fora da sala sem olhar para trás. O corredor do necrotério nunca pareceu tão longo. Passei direto pela recepção, ignorando qualquer olhar curioso, qualquer pergunta.
Meu uniforme estava encharcado de suor. Eu só queria sair dali. No estacionamento, sentei no banco do meu carro e apertei as mãos contra o rosto. Minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Nada poderia justificar o que eu vi. Após aquele dia, inventei uma desculpa e nunca mais voltei para aquele lugar. O serviço? Eu também arrumei outra coisa para fazer, algo que não me deixasse tão apavorado e fosse mais tranquilo. A vida tem coisas que jamais podemos imaginar. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais conteúdo aterrorizante como este, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com os amigos que também amam um bom susto. Vamos juntos explorar os mistérios mais assustadores. A primeira vez que entrei em um necrotério, eu ainda estava começando no ramo da tanatopraxia. Fui contratada como assistente, algo simples, um trabalho para aprender, ganhar experiência. Eu já sabia o que envolvia o processo: embalsamar, preservar, dar um último toque nas pessoas que partiam. Mas ninguém realmente te prepara para o cheiro, a quietude densa que parece engolir o espaço, como se tudo ali fosse silenciosamente aguardar o inevitável. Eu passei os primeiros dias em silêncio, observando os profissionais ao meu redor com uma mistura de fascinação e apreensão. O trabalho era técnico, meticuloso. Não havia espaço para emoções. Eu me concentrava nos pequenos detalhes, a maneira como as mãos dos falecidos eram dispostas com precisão, a forma como o embalsamamento transformava um corpo inerte em algo mais aceitável. Isso me ajudava a entender o processo, a não me deixar consumir pela morbidez do ambiente. Uma tarde, enquanto estava no setor de preparação dos corpos, o telefone tocou. Não era comum haver chamadas naquela parte do hospital, mas, como era minha responsabilidade atender as ligações quando ninguém estava por perto, fui até o aparelho. "Necrotério, posso ajudar?" Falei, tentando disfarçar a tensão na minha voz. Do outro lado, um homem com voz grave e pausada perguntou sobre o procedimento de embalsamamento. Ele se identificou como parente de um falecido que acabara de chegar, pedindo para que o processo fosse feito com urgência. Não era uma solicitação comum, mas talvez o familiar estivesse em algum tipo de luto conturbado. Por um momento, achei que ele estava apenas tentando lidar com a dor de perder alguém querido. Respondi com a calma que consegui reunir e confirmei o agendamento. Era noite quando o corpo chegou. Não era muito comum trabalharmos naquele horário, mas o pedido urgente tinha um tom diferente. O homem não estava no necrotério, mas o corpo estava lá, esperando. Eu entrei na sala com o corpo já preparado para o procedimento. A luz estava fraca, mas suficiente para que eu visse o rosto do falecido. Ainda com aquela expressão de quem está prestes a partir, mas ainda muito recente. A pele estava pálida, a respiração inexistente, e o silêncio preenchia o ambiente como uma manta espessa. O que me chamou a atenção não foi o estado do corpo, mas um detalhe. Ao redor do falecido estavam instrumentos que não tinham sido usados na rotina do dia a dia. Eram ferramentas mais antigas, talvez, mais familiares. Foi quando me senti observada. O sentimento foi súbito, sem explicação, mas tão real que não consegui ignorar. Olhei ao redor, mas o necrotério estava vazio, exceto por mim e pela forma do falecido sobre a mesa. Eu me forcei a seguir, tentei afastar a sensação e me concentrei no trabalho, mas a sensação não passou. Enquanto trabalhava, com os olhos focados nas mãos, eu percebi que a temperatura do ambiente havia caído. Não era algo que estivesse acontecendo de maneira natural. O ar estava mais denso, mais gelado. Meu estômago se apertou. Lembrei-me do telefone e do pedido daquele homem. Tudo parecia errado, mas eu já estava ali. Era tarde demais para voltar atrás. No momento em que comecei a preparar o corpo, percebi algo ainda mais estranho. O homem,
com a boca ligeiramente entreaberta, parecia diferente, como se algo estivesse se movendo sob sua pele. Eu gelei. Não era algo natural, não poderia ser. Um espasmo? Não. O corpo parecia estar reagindo ao toque, como se quisesse me responder. Respirei fundo e me concentrei novamente no trabalho, ignorando a sensação de pânico que começava a crescer dentro de mim. Estava começando a me perguntar se aquilo tudo não era uma grande coincidência. Talvez fosse apenas minha mente tentando encontrar sentido em um ambiente tão carregado. Foi quando comecei a injetar os fluidos de embalsamamento que o corpo se mexeu. Não foi um movimento brusco, mas um sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para que meu coração disparasse. O braço do falecido levantou ligeiramente, como se tentasse alcançar alguma coisa. Com o suor escorrendo pelo meu rosto, eu deixei cair a seringa. O estalo do vidro ao cair no chão foi o único som que quebrou o silêncio opressor do necrotério. E então, um suspiro. Eu ouvi. Era o falecido. Ou algo que parecia ser ele. Não um suspiro, mas algo como um leve gemido, que veio de sua garganta sem vida. Aquilo não podia ser real. Eu queria gritar, sair correndo, mas estava paralisada, fixada no corpo diante de mim. Eu sentia os olhos do homem sobre mim, não da maneira comum, mas como se estivesse assistindo cada movimento que eu fazia de algum lugar distante e impossível. Parei de respirar. Não me atrevi a me mover. Foi quando o telefone tocou novamente. E eu soube, sem dúvida, que era o homem do outro lado da linha. A ligação estava ainda mais estranha, o som mais abafado e distante. Eu ignorei, tentando continuar o procedimento, mas a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. Eu estava prestes a voltar ao trabalho quando ouvi novamente o som. Desta vez, não veio do telefone, mas do próprio corpo. O falecido havia se movido. Eu olhei para as mãos, estavam abertas, e uma das mãos se ergueu ligeiramente, como se tentasse alcançar algo. Tentei convencer a mim mesma de que era algum tipo de reflexo, ou que o processo de embalsamamento estava causando isso. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Algo estava ali, com o falecido. Algo que não deveria estar. Senti os olhos se encherem de lágrimas, mas não podia me dar ao luxo de fraquejar. Aquilo, de alguma forma, estava se tornando real. Eu precisava terminar. Mas, à medida que me aproximava mais do corpo, aquele estalo, aquele som suave da pele esticando, eu não resisti. E então, as luzes do necrotério se apagaram de repente. O silêncio tomou conta do ambiente. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. O silêncio foi absoluto, mas algo no ar mudara. Não era apenas a falta de som. Era o peso, como se o ambiente tivesse se tornado mais denso, mais opressor. Eu sentia a umidade na minha pele, o cheiro do formaldeído misturado com o ar frio que se infiltrava pela janela mal fechada. E então, os meus passos, quase imperceptíveis no piso frio, começaram a ecoar no vazio. Ainda paralisada, eu olhei para a mesa onde o corpo estava, tentando convencer minha mente de que nada havia acontecido. Mas a verdade é que algo estava errado. Eu sabia disso, e não importava quantas vezes eu tentasse racionalizar. O corpo havia se movido, e não apenas isso, o movimento era diferente, como se houvesse uma intenção por trás, uma resposta a algo. Não era o tipo de espasmo involuntário que se espera de um corpo após a morte. Era algo mais. Me forcei a dar um passo à frente. A luz da sala estava fraca e a sombra das ferramentas refletia nas paredes, projetando figuras que pareciam se contorcer. Mesmo com a luz tênue, pude ver o que realmente me assustava. Não era o corpo que havia se mexido, era a forma como ele estava disposto na mesa. Algo estava fora do lugar. As mãos, que deveriam estar descansando ao lado do corpo, estavam agora dobradas em um ângulo impossível. O braço direito estava mais alto, quase na altura do pescoço. Eu sabia que não deveria continuar. Algo dentro de mim gritava para sair,
para abandonar aquele necrotério, mas algo maior me impulsionava a seguir. Um instinto profissional. Era meu trabalho e nada mais. Eu deveria terminar o que havia começado, não importa o que estivesse acontecendo. Tentei me concentrar, me afastando da sensação de pavor que crescia dentro de mim. Peguei o embalsamador, tentei retomar o processo, mas a tensão era palpável. Cada movimento parecia ser observado. Cada toque no corpo, cada leve pressão da seringa fazia com que meu estômago se revirasse. Foi então que o corpo suspirou de novo. Mas desta vez não foi um gemido fraco. Não foi um som distante, foi um som claro, distinto, como se o homem realmente estivesse tentando expelir ar de seus pulmões. Como se, em algum lugar dentro daquele corpo, ainda houvesse vida. E eu estava prestes a começar a enlouquecer com isso. O ar na sala estava pesado, e eu não conseguia mais diferenciar o que era real do que era apenas o meu medo tomando conta. Eu respirei fundo, tentei me controlar. Passei as mãos pela face, tentando afastar as lágrimas que teimavam em aparecer. Não podia permitir que o medo tomasse conta. Não ali, não naquele momento. Olhei novamente para o corpo, que agora parecia estar mais relaxado. Mas o que não me saía da cabeça era a sensação de que algo estava me observando. Algo que não estava mais lá. Algo que deveria estar longe. Eu me virei em direção à mesa onde as ferramentas estavam, e quando voltei os olhos ao corpo, vi o que não queria ver. O dedo mínimo da mão direita se mexeu, pequeno, quase imperceptível, mas com uma precisão tão nítida que me fez congelar. O corpo estava vivo. Eu estiquei a mão lentamente para verificar. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia controlar a seringa. Quando toquei o braço do falecido, o corpo reagiu, não de uma maneira natural, não como o estiramento do músculo após um longo período de inatividade, mas como se o homem estivesse reagindo ao meu toque de forma deliberada. Eu recuei. Minhas pernas fraquejaram, mas consegui me manter de pé. A sensação de estar sendo observada se intensificou, e agora não era mais uma impressão. Eu sentia os olhos do falecido fixados em mim. Ele estava me observando? Como isso era possível? Ele já estava morto, não havia dúvida, mas aquele corpo ali, em cima da mesa, não me parecia mais uma carcaça sem vida. Eu olhei em volta, como se o ambiente pudesse me dar alguma explicação lógica, mas o necrotério estava como sempre. Tudo no seu devido lugar. As lâmpadas fluorescentes, a geladeira de corpos, as ferramentas de embalsamamento bem alinhadas. Não havia nada que indicasse que eu não estava em um necrotério comum. Nada que pudesse justificar a sensação crescente de que eu estava cometendo algum erro grave, que não era apenas o meu trabalho que estava em jogo. O homem estava morto. Isso era fato. Mas a sensação de que ele ainda estava lá, que ele ainda estava ciente da minha presença, não se dissipava. Cada vez mais, eu sentia o peso dessa presença em cada respiração que eu tomava. Uma presença tão opressiva que eu não sabia mais se estava sendo consumida pela paranoia ou se algo realmente estranho estava acontecendo naquele necrotério. Eu não sabia mais o que pensar, o que fazer. Só sabia que, de alguma forma, o ambiente ao meu redor parecia estar mudando. Como se o necrotério, aquele espaço congelado, estivesse se tornando mais vivo, mais presente. Então, o telefone tocou novamente. Mas não foi a mesma ligação. Não havia mais o homem. Não havia mais aquele tom grave e distante. Era só um som estranho. O barulho de algo sendo deixado no aparelho, como se a linha estivesse sendo aberta. Sem saber o que fazer, eu atendi. Do outro lado, um silêncio profundo, mas logo, algo sutil, como um leve arranhar. Como se alguém estivesse tentando se comunicar sem palavras. Eu não consegui me manter calma. Minha mente começou a se afogar em uma maré de perguntas, de incertezas. O que estava acontecendo? O som do telefone continuava, suave, mas insistentemente, como se alguém estivesse ali, aguardando, observando, esperando uma reação.
Eu sabia que precisava atender, mas a mão, que antes estava firme e controlada, agora parecia pesada. O medo me paralisava por um momento. O arranhar na linha continuava cada vez mais forte, até que finalmente tomei coragem e coloquei o fone próximo ao meu ouvido. Era apenas o barulho da linha, nenhuma voz, nenhuma explicação, mas no fundo, algo me dizia que aquela era a última coisa que eu deveria ignorar. E nesse momento, a sensação de desconforto se intensificou. Eu olhei novamente para o corpo na mesa. Aquela sensação de ser observada, de não estar mais sozinha na sala, me envolvia. O silêncio era pesado, denso, e o ambiente se tornava mais sufocante a cada segundo. Respirei fundo, tentando me acalmar. É só a pressão do trabalho, pensei. É só a mente pregando peças. Mas mesmo assim, a inquietação não passava. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava acontecendo, algo além da minha compreensão, algo não natural. Dei um passo à frente, forçando-me a voltar ao trabalho. Olhei para a seringa e, antes de aplicar o líquido, o toque da mão do homem falecido veio à minha mente novamente. O movimento sutil, quase imperceptível. Era impossível não pensar nisso. Algo estava errado. E se ele não estivesse realmente morto? Era uma ideia absurda, eu sabia, mas a dúvida começou a tomar conta de mim. Fui interrompida por um barulho alto, algo pesado caindo no chão. Meu coração disparou. Eu virei rapidamente para ver o que havia acontecido, mas a sala estava como antes. Nenhuma mudança, nada fora do lugar. Apenas o som ressoando em minha mente, deixando tudo ainda mais distorcido. Minhas mãos começaram a suar, e eu olhei mais uma vez para o telefone. Não podia mais ignorá-lo. Eu precisava saber o que estava acontecendo, o que estava por trás de tudo isso. Com a respiração ofegante, me aproximei, hesitante do aparelho, e peguei o fone novamente. Dessa vez, ouvi algo diferente. Era um suspiro. Não foi um som abafado, mas sim nítido, claro, vindo do outro lado da linha. E por um instante eu pensei que estivesse perdendo a razão, como se alguém estivesse respirando pesadamente, quase como um suspiro de alguém que estivesse tentando comunicar algo. Quem está aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria, mas não houve resposta, apenas o suspiro. E no instante seguinte, um leve ruído, como se algo estivesse sendo movido na outra ponta. Eu sabia o que eu deveria fazer: desligar, sair dali. Mas uma parte de mim, uma parte mais curiosa, mais desesperada por respostas, me manteve ali. Eu precisava entender. De repente, o som do telefone foi interrompido por um estrondo vindo do outro lado da sala. Meus olhos se abriram de par em par. Eu me virei com rapidez, mas não havia ninguém. O corpo estava exatamente no mesmo lugar. Tudo parecia intocado, mas o estalido que eu ouvira não podia ser ignorado. O medo tomou conta de mim. O que estava acontecendo? Tudo parecia muito errado. O ambiente estava pesado, como se o tempo estivesse se esticando, como se a própria sala estivesse vibrando com uma tensão que eu não conseguia explicar. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. E então, mais uma vez, o corpo se moveu. Só que desta vez não foi apenas um pequeno espasmo. Foi um movimento claro. O braço esquerdo, que antes estava esticado ao lado do corpo, se ergueu quase que de forma voluntária e se estendeu para o lado, como se tivesse a intenção de alcançar algo. Algo. Ou alguém. Eu dei um passo para trás, meu corpo paralisado de terror. O que diabos estava acontecendo? Não havia como isso ser real. Os mortos não se movem. Eu sabia disso. Mas o que meus olhos estavam vendo contradizia todo o conhecimento que eu tinha. A voz do telefone, como se viesse de algum lugar mais distante agora, voltou a emitir aquele som abafado. Eu não conseguia mais discernir se era o ar-condicionado, o barulho do telefone ou uma respiração vinda de outro lugar. A única coisa que eu sabia era que eu não estava mais sozinha. Com os pés pesados, quase sem querer, me aproximei novamente do corpo.
A mão dele ainda estava esticada, os dedos se flexionando como se estivesse tentando se levantar. Eu estiquei a mão para tocá-lo, mas antes que eu pudesse, senti uma pressão nos meus ombros, uma força invisível, uma sensação de que algo estava tentando me empurrar para longe. Olhei para os lados, tentando encontrar algum tipo de explicação lógica, algum outro ser humano que pudesse estar pregando uma peça em mim. Mas não havia ninguém. O necrotério estava vazio, exceto por mim e aquele corpo, que agora, de alguma forma, parecia mais real, mais presente, mais vivo. O telefone ainda tocava, mas agora eu não conseguia mais ouvir o som do outro lado. Apenas o meu próprio coração, batendo tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Eu estava prestes a gritar, quando, de repente, uma sombra se formou atrás de mim. Eu me virei rapidamente, quase caindo no processo, mas o que eu vi não era o que eu esperava. Era só a luz do fluorescente refletindo na parede, criando formas distorcidas. Ou será que não era? A luz do fluorescente piscou, como se estivesse prestes a apagar, e por um segundo tudo ficou em total escuridão. Meu corpo se tensionou, os músculos congelaram. Eu não conseguia respirar direito e meu coração, ainda acelerado, parecia querer saltar pela boca. Mas à medida que a luz voltou, uma sensação mais estranha tomou conta de mim. A sala parecia diferente, como se o ambiente tivesse se deslocado um pouco, ou se eu estivesse fora de sintonia com a realidade. Olhei para o corpo na mesa. Algo havia mudado. O braço, que antes estava esticado, estava agora dobrado, com a mão descansando levemente sobre a barriga, como se, de alguma forma, ele tivesse se ajustado à posição, sem eu perceber. O telefone finalmente parou de tocar. A sala ficou silenciosa e a pressão no meu peito aumentou, mas eu não conseguia mais controlar a curiosidade. Aquele corpo não deveria estar se movendo. Eu sabia disso. Mas lá estava ele, aparentemente em paz agora, como se tivesse se ajustado, ou melhor, como se estivesse aguardando algo. Com os pés pesados e a mente em frangalhos, me aproximei do corpo mais uma vez. Cada passo era um peso, cada movimento era um desafio. A ideia de tocar naquele homem, de verificar se ele estava realmente morto, me horrorizava, mas eu não podia mais ignorar. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Quando meus dedos tocaram a pele fria do seu braço, um estalo ecoou pela sala, tão alto que quase me fez saltar para trás. A pressão que antes sentia nos ombros desapareceu. Tudo estava quieto agora. Por um momento, parecia que a sala voltara ao normal, como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas, de repente, os olhos do homem se abriram. Não foi um movimento brusco, mas uma abertura gradual, lenta, como se ele estivesse despertando de um sono profundo. A expressão em seu rosto, antes tranquila e serena, agora era uma máscara de terror, como se ele estivesse lutando contra alguma força invisível, uma força que ele não conseguia controlar. Eu girei sobre os calcanhares e corri para a porta, quase tropeçando. Meu corpo estava em total pânico e não podia mais enfrentar aquilo. Mas antes que eu pudesse sair da sala, uma força invisível me puxou de volta, como se alguém tivesse colocado as mãos em meus ombros. Eu não consegui me mover e o ar parecia ter ficado denso demais para eu respirar. O telefone, agora em completo silêncio, foi a última coisa que ouvi. E antes que eu tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, uma escuridão tomou conta de mim. Quando acordei, a manhã já havia chegado. Eu estava na minha mesa, os olhos pesados, o corpo exausto. Mas o que havia acontecido? Tinha sido um pesadelo? Ou uma alucinação? Olhei em volta, tentando entender o que era real e o que não era. Tudo parecia normal, mas ao olhar para o canto da sala, vi algo que me fez parar. Uma folha de papel, com um nome escrito em tinta vermelha, estava bem na minha frente. O corpo havia desaparecido, o necrotério estava vazio. Mas o nome estava lá, e não era o nome de um paciente, não era o nome de um cadáver.
Era o nome de alguém que eu conhecia muito bem, e eu não sabia mais se poderia confiar nos meus próprios olhos.